Bom dia a você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha em mais uma jornada na madrugada com Deus. Mais uma vez, estou aqui com o programa Casamento com Deus, a Diferença. E quero te convidar neste momento para juntos fazermos uma breve oração para entrarmos na presença de nosso Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, levamos a Ti a nossa oração. Em primeiro lugar, te pedimos perdão pelos nossos pecados. E te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a Tua palavra, o Teu aprendizado. E confiantes, ó Pai, no Teu poder, na Tua misericórdia e no Teu amor, nós pedimos a santa presença do Espírito Santo nesta hora. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por amor de Jesus que te oramos. Amém, e glorificado seja o teu nome. Bem, amigos, mais uma vez nos encontramos nesta madrugada. E este programa tem como intuito trazer a você aí algumas revelações que você talvez desconheça. Nós vivemos em nossa vida, neste mundo, diariamente, o grande conflito. O grande conflito é nada mais, nada menos do que o conflito entre o bem e o mal. Buscar um casamento na Bíblia que teve todos os problemas possíveis, imaginários, mas esse casamento resistiu e sobreviveu porque o homem da família tinha um relacionamento real com Deus. Vamos abrir a palavra de Deus então neste momento, no livro de Jó. Se você tem aí uma Bíblia na tua casa, abre ela no livro de Jó, no capítulo 1, e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Nós vimos aqui então que Jó, um servo de Deus, temente a Deus e que se desviava do mal, pai de 3 filhas e 7 filhos, 10 filhos ao todo. E a Bíblia nos garante que a riqueza desse homem tornava ele o maior de todos os do Oriente. Mas vamos continuar a leitura para a gente entender o que o programa vai te levar a entender nesta noite. E segue assim a leitura, o versículo 4. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Como nós podemos ver na leitura, o cuidado que Jó tinha com a sua família. Jó, ele tinha uma comunhão diária com Deus. E tinha uma preocupação na sua mente. O que meus filhos estão fazendo perante o Senhor? E todas as madrugadas, então, Jó levantava e oferecia sacrifício para cada um de seus filhos. E vamos seguir a leitura. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás:
de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Entenda, amigo, neste momento, que existe uma demanda entre Deus e Satanás pela vida de Jó. É neste momento que nós começamos a entender o grande conflito que vivemos. O conflito entre o bem e o mal. É neste momento que muitas coisas acontecem na tua vida e você não consegue entender. Você que vive do lado de uma pessoa que você escolheu para viver, uma pessoa que você ama, e de repente começa a aparecer vários conflitos que você não entende. Está aqui o fundamento disso tudo. Enquanto Deus acredita na tua fidelidade, Satanás ele faz de tudo para roubar essa comunhão. E a palavra de Deus nos mostra isso claramente. Porém, Deus tinha uma confiança muito grande em Jó. Olha que interessante. Na maioria das vezes nós somos levados a crer em Deus, a confiar em Deus. E neste momento a palavra de Deus nos mostra que Deus, ao contrário do que eu estou te falando agora, Deus tinha uma confiança muito grande em Jó. E a partir do momento então que Satanás cobra de Deus, que Jó é temente, que Jó respeita a Deus porque ele tinha de tudo, Deus então permite que Satanás, o mal, toque a vida de Jó. E vamos ler mais um pedacinho da Bíblia para você ver o que aconteceu. A partir então do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, mataram os servos a fio de espada, só escapei eu para trazer as novas. E assim segue a palavra de Deus. Nós não vamos ler porque o tempo não nos permite. Mas neste momento, então, Satanás começa a tocar a vida de Jó. E ali, Jó perde a sua riqueza. E o mais, a maior riqueza que um homem pode ter, a sua família, os seus filhos, também são destruídos num vendaval, que toca aí os 4 cantos da casa e morrem todos os filhos de Jó. Jó, neste momento, fica ele e a esposa somente. Olha só, como se num passe de mágica, Jó, que era o homem mais rico do Oriente naquele momento, Jó que tinha 10 filhos, e de repente Jó agora está sem nada. Jó perde a sua família e toda a sua riqueza. E o mal, ainda não contente, volta a Deus, porque Jó, mesmo sofrendo todos esses desastres, todas essas perdas, Jó, ele só agradece a Deus, a ponto de dizer na palavra que Deus deu, Deus pode tirar. E Satanás, não contente, então volta na próxima reunião, onde Deus recebe os seus filhos ao redor do universo e cobra de Deus, que Jó ainda é fiel,
Porque Deus não tocou na saúde dele. E se nós tivéssemos tempo de ler a partir do capítulo 2, então, Deus permite mais uma vez, pela confiança, pelo relacionamento que Jó tinha com ele, que Satanás agora vai e toca na saúde de Jó. Como se não bastasse, Jó perdeu a sua riqueza, os seus filhos, agora Jó também perde a sua saúde. E era tanta a degradação da saúde de Jó, que a Bíblia relata que ele, num certo momento, se coçava com um caco de telhas. Isso me leva a crer e imaginar que a doença de Jó foi tão grave que nem as suas unhas serviam para mais nada. E ele então se coçava com um caco de tijolos, de telhas, tudo que tinha perto dele. E o casamento de Jó agora chega à beira da destruição. Um homem rico, agora pobre. Pai de 10 filhos, agora sozinho. Sobrou só Jó e a sua esposa. E mais, Jó agora não tem saúde. E de repente a sua esposa aproxima-se de Jó. Eu fico imaginando o que Jó esperava ouvir daquela mulher que era a sua companheira. Daquela mulher que ele esperava um apoio. E ela vem de encontro com Jó ali se coçando daquela maneira, triste. E Jó olha para ela, ela fala para Jó assim: diante de tudo isso, o que mais te resta? Ela quis dizer, diante de toda essa perda, os nossos filhos, as nossas riquezas, o que mais te resta? E ela sugere para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha a situação desse casamento. Olha só. Mas Jó, ele não desiste. E se nós pudéssemos adiantar um pouquinho na Bíblia, ali no capítulo 19, versículo 25, depois de Jó sofrer todas essas ofensas pela sua esposa, já desesperada, alguns amigos vieram ter com Jó e também o ofenderam. E no capítulo 19, no versículo 25, Jó olha para o céu e diz assim: eu sei que meu Redentor vive, e por fim virá por sobre a terra. Veja a confiança de Jó em Deus. Jó então entregou tudo que era dele nas mãos de Deus. O casamento, a riqueza, os filhos. Por isso Jó não conseguiu blasfemar contra Deus. Porque ele disse mais cedo que Deus deu, Deus poderia tirar. E Jó então prossegue nessa fé. E lá no finalzinho do capítulo de Jó, do livro de Jó, os últimos capítulos nos mostram o que a fé de Jó em Deus proporcionou. Neste momento, nos últimos capítulos, Deus nos mostra a vida de Jó sendo restaurada. Por quê? Porque Jó passou a sua prova junto de Deus. Em nenhum momento Jó deixou de acreditar em Deus. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Ou seja, como Jó orava nas madrugadas pelos seus filhos, assim ele fazia pela sua esposa, assim ele fazia pela sua vida. E Jó mostra então que a comunhão com Deus garante a tua vitória. E se nós fôssemos ler aqui agora os últimos capítulos do livro de Jó, nós vamos encontrar ali um Jó cheio de saúde novamente. Um Jó agora que recebe a visita de alguns amigos, irmãos, e ali as pessoas comovidas com a situação que Jó passou. Ele agora recebe algumas ajudas de seus parentes, de seus irmãos. E quando eu leio o livro de Jó, eu entendo que Jó era um homem muito inteligente, além de temente a Deus. E Jó então começa a trabalhar novamente. E Deus dá a oportunidade de Jó conquistar em dobro tudo o que ele tinha. E mais ainda, Jó volta a ter o seu relacionamento diário com sua esposa, e a Bíblia nos mostra que Jó recebe novamente mais 10 filhos
no casamento. E a Bíblia nos garante que não haviam moças mais formosas do que aquelas filhas de Jó. Ou seja, depois de toda a prova que Jó passa, sem blasfemar contra Deus, porque ele confiava como Deus cuidava dele. Jó agora recebe a oportunidade de ter tudo em dobro do que ele tinha. Recebe a oportunidade de ter a geração de mais 10 filhos, com a garantia de que as filhas dele eram as mais belas daquela região. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção. O casamento que é colocado na presença de Deus, ele só tem que ter o mesmo resultado que Jó teve. O casamento que é entregue para os cuidados de Deus, ele só tem que ter respostas abençoadas. Eu não estou falando em nenhum momento que você não vai viver provas. Eu não estou falando em nenhum momento que a tua vida vai ser um mar de rosas. Mas eu estou garantindo para você que se Deus estiver na frente, você só vai vencer. As lutas vêm, mas também vão. E as vitórias são sempre maiores, são sempre em dobro. A Bíblia nos garante, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem, meu amigo e minha amiga, este programa tem o intuito de mostrar para você que as lutas, as dificuldades que você está passando, é possível reverter essa situação. E nós vamos entregar o teu casamento agora na mão de Deus. E muito em breve, seguido desse programa, nós vamos começar a marcar encontro na cidade, para você ouvir mais da palavra de Deus, para você ter experiência com casais que tinham todas essas dificuldades que de repente você está vivendo aí agora. E a situação pôde mudar, porque esse casamento foi colocado nas mãos de Deus. Fecha os teus olhos mais uma vez, e eu vou fazer uma oração, para a gente encerrar aqui mais esta caminhada, e para Deus nos dar força e ansiedade para o próximo encontro. Fecha os teus olhos então aí, do jeito que você estiver, aonde você estiver, e nós vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Por isso louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta hora. E Te agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos deu. Pedimos, Senhor, que com Tua mão santa e poderosa, ó Pai, e misericordiosa, o Senhor possa visitar todo e qualquer telespectador do outro lado agora, meu Pai. Trazendo na vida deste casal, na vida desta pessoa, a visão espiritual da solução dos seus problemas. Abençoa, meu Pai. Esteja conosco. Pela Tua misericórdia. Amém. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Um bom dia, meu amigo. Um bom dia, minha amiga. E até o nosso próximo programa.